Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes no nosso curso de teologia. Tema da aula de hoje: doutrina da salvação, soteriologia. Eu recebi vários e-mails cobrando a conclusão desta matéria. Eu já dei essa aula, mas ficou faltando uma partinha. Então, para você que fez esse pedido, vamos lá, pega o seu bloquinho de rascunho, a sua Bíblia, vai anotando as informações mais importantes. Lembrando que se você quiser os slides, é só solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Doutrina da salvação, soteriologia. Vamos já para a Bíblia, Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que texto importante. Então, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um elemento importante nosso é a fé, mas precisa depositar a fé no lugar certo. Para ser salvo, depositar a fé em Jesus. Eu sempre digo aqui, e vou repetir, que a Bíblia não foi escrita para resolver os nossos problemas diários da nossa vida temporal. Não, ela ajuda bastante, ensina muito o comportamento cristão, nosso dia a dia, mas não é este o propósito primordial da Bíblia. A Bíblia foi escrita para solucionar o problema da nossa salvação, a nossa vida eterna. Você vai encontrar no mundo milhares e milhares de pessoas que têm uma boa vida financeira, que têm família, têm filhos, têm saúde, vivem bem e não têm compromisso algum com a palavra de Deus. Logo, não dependem da Bíblia. Portanto, para resolver as questões da nossa vida temporal, neste período que nós passamos aqui no planeta, de aproximadamente, na média, 75 anos, essa é a média, tem gente que vive mais, né? O homem está até vivendo mais, mas a Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para tratar da nossa redenção. É o único livro que resolve o nosso problema espiritual, a nossa vida eterna. Foi para isso que a Bíblia foi escrita. Então, para solucionar esse problema, o problema do pecado que nós herdamos dos nossos ancestrais, lá do primeiro casal de Adão e Eva, só existe uma solução: Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que soluciona o problema da nossa redenção. É esse o ponto que nós vamos estudar. E falando da salvação, nós dividimos a salvação em 3 partes para ficar bem didático e bem fácil de entender: justificação, regeneração e santificação. Sem estes 3 elementos, sem estas 3 partes, não existe salvação. Então vamos lá? Bem, olha esse texto, Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse capítulo profético, capítulo 53, vai tratar de Jesus, da sua morte, da nossa redenção. Um texto profético. Vamos em frente? A justificação. Bom, então são 3 partes da nossa salvação: justificação, regeneração e santificação. Vamos para a primeira parte, justificação. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 13, versículo 18.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Aí nós já encontramos uma palavra importantíssima para a teologia: unigênito, o único da mesma espécie, o único do mesmo gene, o único da mesma substância. Jesus Cristo, Deus de Deus. Então nós já aprendemos que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% homem e 100% Deus. Por isso ele é o unigênito do Pai. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então Jesus herda a natureza humana de Maria sem a culpa, sem aquele pecado que nós herdamos dos nossos ancestrais. Foi tentado em tudo e não pecou. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos em frente? Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha que palavra importante. Então, esta doutrina, nós já estudamos a vicariedade. Essa palavra significa substituição. É como se uma pessoa estivesse condenada à morte em um determinado país e existisse uma lei nesse país que alguém poderia se oferecer para ser condenado no lugar da pessoa que cometeu o delito. Quer dizer, a pessoa é condenada à morte porque cometeu um delito, a lei desse determinado país. E vem alguém e se oferece para morrer no lugar daquela pessoa. Foi isso que aconteceu. Nós fomos condenados em função do pecado, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, o unigênito do Pai, Deus de Deus, portanto Deus, se ofereceu para pagar o nosso pecado, pagou o nosso pecado, pagou a nossa culpa, quer dizer, substituiu. A condenação que estava sobre nós caiu sobre ele. Então ele assume toda a nossa culpa. Por isso que a salvação é de graça, justificados. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. Daí de novo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Eu sempre faço uma analogia para ficar bem entendido isso aí. Suponhamos que você, trabalhando numa empresa, e você fique doente e tenha que faltar no trabalho. Aí você vai até o médico te examina e fala: não, realmente você não pode trabalhar, vou fazer aqui um atestado de 3 dias para você. Você vai ficar em repouso em casa absoluto. Depois de 3 dias você retorna ao trabalho. Você pega aquele atestado, volta na empresa, entrega lá no departamento pessoal dessa determinada empresa e, por lei, eles não podem descontar esses 3 dias que você ficou em casa, que você faltou no trabalho, porque o médico, autoridade no assunto, profissional da medicina, atestou que você não podia trabalhar. Então não virá nada descontado do seu salário. Embora você não tenha trabalhado, mas você vai receber esses 3 dias, porque o médico justificou. Não há alteração alguma no seu salário. Entendeu? Mesma coisa é a nossa salvação. Nós temos o vírus do pecado em nós. Ele está com a gente. Se falar que não peca é mentiroso. Mas Jesus nos justificou, nos atestou, pagou o preço da nossa redenção. Portanto, nenhuma condenação há para quem tem esse atestado, para quem está em Cristo Jesus. Está em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha, por isso que a salvação é de graça. De graça.
Graça. Eu sempre comento sobre, também eu faço uma analogia, uma pessoa te convida para um casamento, um amigo seu vai se casar, fala, vem no meu casamento, te convida, aí você leva um presente para esse amigo seu, mas porque você leva, uma hipótese, um faqueiro de presente para esse amigo seu, e chega lá, você dá aquele presente, né, com muita alegria, para o casal, e o noivo, né, a pessoa que está casando, fala para você, não, fala aí para mim, quanto foi que você pagou, eu quero te dar o dinheiro, fala aí para o valor, eu quero te dar um cheque. Você não vai se sentir humilhado, ofendido, porque você está dando de presente para aquela pessoa, não tem nem que saber o preço. Mesma coisa é a salvação, é um presente de Deus. Tem gente que quer pagar a salvação com obras, com sábado, com dízimos, com tanta coisa, mas a salvação é de graça. Não que seja errado ofertar, a igreja que tem tradição dizimar, não estou falando que isso é errado. Eu só estou dizendo com todas as letras que isso não tem absolutamente nada a ver com salvação, porque a salvação é de graça. Então isso é justificação. Ele assumiu a nossa culpa e morreu por nós, pagou o preço da nossa redenção. Tudo bem? Vamos em frente. Romanos 3, verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tito 3, versos de 5 a 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Repetindo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Está vendo? Que as obras não têm nada a ver com salvação? Vamos em frente? A declaração legal de Deus acerca da justificação. Romanos 8, versos 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus, nada, ninguém pode nos acusar. Não adianta o inimigo nos acusar, é Deus que nos justifica. Deus sabe que somos miseráveis, que temos o embrião, o vírus do pecado dentro de nós, mas Ele nos justifica. Por meio de Jesus Cristo, por meio da morte expiatória de Jesus. Então Ele assume a nossa culpa. Portanto, quem vai nos condenar? Se alguém morreu, pagou a nossa culpa, a culpa do nosso pecado já está paga, foi cravada na cruz. Então receba de graça a salvação. Muito bem, vamos em frente. Então, à vista de Deus, somos declarados justos. Já aprendemos isso aí. A regeneração. Eu disse que a salvação é dividida em 3 partes. Então, nós recapitulamos a justificação. Agora vamos para a regeneração. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha o novo nascimento aí. Precisa nascer de novo. Isso se dá pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence. Então veja, nascer de novo significa que o Espírito Santo nos visitou, nos impactou com a sua palavra, os nossos olhos espirituais foram abertos e nós entendemos, primeiro, que somos pecadores, e segundo, que Jesus morreu para nos salvar. Esta é a salvação. A regeneração é obra do Espírito Santo. Vamos em frente. Tito 3, verso 5.
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, quem regenera? O Espírito Santo. Então, de novo, a salvação é dividida em 3 partes. Justificação, nós já aprendemos. Regeneração, quem? É papel de quem regenerar o crente? Do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então até agora nada depende de nós. A justificação foi Jesus que pagou o preço, portanto é de graça. A regeneração é Deus quem nos escolhe. O Espírito Santo escolhe quem Ele quer, se revela a quem Ele quer. E quando o Espírito Santo nos revela, nós passamos a entender. Nós nos libertamos da cegueira espiritual. Nós começamos a enxergar nitidamente no mundo espiritual que somos pecadores e que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Por isso nós o aceitamos. Isso é obra do Espírito Santo. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, é porque você tem o Espírito Santo. Não tenha dúvida disso. Você tem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há salvação, porque a salvação é composta de 3 elementos: justificação, regeneração e santificação. Vamos em frente. Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Então nós não somos conformados com este mundo. Nós sabemos. Não adianta, o pessoal, vai melhorar, não vai melhorar. Tem gente que aposta tudo, deposita toda a fé num político, outro deposita a fé num líder religioso. Enfim, não, nós sabemos que não adianta. Nós somos renovados pelo Espírito Santo, nosso entendimento, nós temos discernimento espiritual para entender. Claro que como cidadão, nós vamos exercer o nosso papel na sociedade. Claro, ninguém é contra isso aí. Não, lógico que não. Mas aqui eu estou falando da salvação do mundo espiritual. O mundo jaz no maligno. Isso está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. E sem Cristo nada podemos fazer, porque a nossa batalha não é material, é contra as potestades das trevas. Esse é o nosso trabalho. Vamos em frente. A santificação. Então, recapitulando, salvação dividida em 3 partes. Justificação, nós já vimos. Regeneração é a obra do Espírito Santo. Então, quem justifica? Jesus pagou o preço na cruz. Quem regenera? O Espírito Santo. Falta só santificação. Então, vamos em frente. Primeira carta de João, no 1º capítulo, versículo 7. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro elemento da santificação, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos separou, nos libertou, nos tirou da condenação eterna. Porque se não for santo, não pode ter salvação, porque a santificação faz parte. Santo no sentido de separado. Não é no sentido de perfeito que eu estou falando. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós não vamos conseguir a perfeição. Então, o sangue de Jesus, primeiro elemento da santificação. Eu sempre até comparo essa caneca, por exemplo, ela é santa. Esta Bíblia é santa, o meu computador, o quadro, esse espaço físico é santo. Por quê? Porque ele foi separado, esta caneca foi separada para o serviço do Senhor, para a obra do Senhor. Eu só uso esse espaço, esse equipamento para gravar as aulas de ensino da palavra de Deus. Portanto, é um espaço santo. Agora,
essa caneca precisa ser lavada. Ela precisa ser purificada diariamente. O espaço precisa ser limpo, porque ele suja. O microfone pode dar um defeito. Ele não consegue se autoconsertar. Eu preciso resolver o problema dele. Ele está no meu comando. Mesma coisa o crente, a santificação vem de Deus. Não é obra humana. Nós somos santos no sentido de separados. Mas a contaminação está por aí. Então nós dependemos da santificação. E quem santifica? Primeiro, o sangue de Jesus. Próximo elemento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha o Espírito Santo aí. Então, 3 elementos da santificação: o sangue de Jesus, o Espírito Santo que diariamente está falando com a gente, nos convencendo, nos orientando, nos alertando, intercedendo por nós. E o que mais? Vamos para o 3º elemento. João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Olha esse texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, os 3 elementos da santificação: o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Daí a importância de todo dia o cristão alimentar-se da palavra de Deus. Para nós sobrevivermos neste mundo temporal, material, nós precisamos de energia, de alimento. É o alimento que nos traz energia, que nos traz saúde, uma boa alimentação. E qual é o alimento da nossa alma para a santificação? A palavra de Deus. Eu sempre estou ensinando aqui, e eu uso este recurso, tem sido bênção para a minha vida. Todo dia Deus deposita para a gente na poupança da vida 1440 minutos. É só multiplicar 24 horas por 60 minutos, que é 1 hora. Então 60 por 24, 1440. Pegar 1% do tempo, 14,4 minutos. Arredonda para 15. Todo dia ler a Bíblia, 15 minutos. Eu pego o meu celular, cravo lá. Essa é uma leitura diária, fora outras leituras. Já terminei esse ano e já comecei de novo. Em 15 minutos de leitura, só 15, 1% do tempo que Deus dá de presente para nós todos os dias é o suficiente para o processo de santificação. Porque ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. Ela produz saúde espiritual para a vida do crente. Do que você está se alimentando? Uma vez eu sempre faço experiências, e eu peguei uma novela dessas de horário nobre, e peguei o celular e fiquei marcando os intervalos da novela. Então, se uma pessoa que gosta de novela, se ela no intervalo das novelas, ela deixar mudo, tirar o som da TV, deixa só a imagem lá, e na hora do comercial, das propagandas, ela ficar lendo a Bíblia, só nos intervalos da novela, em 1 ano, lê a Bíblia inteira. Você sabia disso? E tem gente que não consegue ler nada, passa dias, meses sem ler a palavra de Deus. Depois que o Espírito Santo te escolheu, depois que você foi escolhido, impactado pela palavra, você nasceu de novo. Você precisa se alimentar diariamente das coisas espirituais, da palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que vai mudar a tua vida, é ela que vai produzir energia, vai produzir músculos espirituais.
Eu me lembro outro dia, um aluno me perguntou na escola, eu até brinquei, ele falou, professor Antônio, ir no morro toda semana, no monte toda semana, santifica? É bom para santificação? Eu falei, não, tudo bem, mas não santifica. Porque senão, veja, eu até brinquei com ele, eu tive o privilégio de subir no monte mais santo do mundo, que é o Monte Sinai. Eu subi, de madrugada cheguei lá no Monte Sinai, onde, segundo a tradição, Moisés recebeu a lei. Orei, glorifiquei, fiquei emocionado, feliz, mas eu subi com o pecado e desci com o pecado. Não santifica, monte não santifica. Não estou falando que é pecado ir no monte, quem gosta de orar, não tem problema nenhum, mas não santifica. São 3 elementos para a santificação. O sangue de Jesus você já aceitou para a sua salvação. O Espírito Santo, se você entende o que eu estou falando, você também já tem. E a palavra de Deus. Está lendo todo dia um pouquinho? 15 minutinhos por dia? Não dá para ler 15? Leia 10. Mas leia todo dia. Outro dia uma irmã comentou comigo, né? Falou, mas eu começo a ler a Bíblia, professor, à noite antes de dormir, aí eu durmo. Eu falei, dorme, irmã, dorme gostoso. Mas depois eu acordo. Leia. Mas depois eu durmo de novo. Dorme, irmã, não tem problema dormir, não. Dorme gostoso. Mas leia. Vai ser bênção para a sua vida, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, será santificada, separada cada vez mais do pecado e estará mais próxima de Deus, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então está aí hoje a aula, os 3 elementos da salvação. Não se esqueça, justificação, regeneração e santificação. E os 3 elementos para a santificação: o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Mas nós vamos entrar com o quê? Com fé. Só com fé. Creia, receba esta palavra. Creia, deposite fé no Senhor Jesus. E a fé, mas eu não tenho fé, minha fé é fraca, eu queria ter essa fé. Não, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a minha fé aumenta. Daí a importância de ler a Bíblia diariamente. Faça sempre essa analogia. Você não se alimenta todo dia para sobreviver? Então, espiritualmente, precisa também de se alimentar diariamente para ter uma vida de comunhão com Deus. Tá bom? Não esqueça de fazer uma visitinha no nosso site, o www.icp.com.br. Vou deixar o link aí para você também me ajudar na divulgação do nosso trabalho. Se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho, assim todo dia quando eu subo a aula você já é avisado. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.